Girar os assuntos internacionais. Lá nos Estados Unidos, os olhos estão voltados para Donald Trump. O ex-presidente já está em Nova York, onde vai se apresentar à justiça amanhã. Limusines do serviço secreto esperavam pelo ex-presidente. E agora ele segue para Trump Tower, o arranha-céu do republicano que fica naquela famosa Quinta Avenida. Ele deve passar a noite lá antes de ir para o Tribunal Criminal de Manhattan, onde, ao se entregar, terá as impressões digitais tiradas e também vai posar para uma foto que será usada na ficha dele. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um atual ou um antigo mandatário enfrenta acusações criminais. A polícia de Nova York está em alerta para a chegada de Trump e começou a montar barricadas na cidade. Ele estava na Flórida e deixou o estado em um jato particular, já que a denúncia que ele responde é de Nova York. E segundo a acusação, Trump pagou $130 mil a uma atriz de filmes adultos, filme pornô, para que ela ficasse em silêncio sobre um suposto caso entre eles dois. Esse pagamento em si não seria ilegal, mas o dinheiro foi justificado como honorários de um dos advogados de Trump, o que é considerado falsificação de registro comercial. Quem vem explicar para a gente melhor essa história, as expectativas em torno dela, é o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Tudo bem, Lorival? Boa tarde. Bom, a gente quer saber, Lorival, da expectativa de Trump, se ele vai conseguir tirar proveito eleitoral desse processo. Já te perguntei, continuo reforçando a minha pergunta mais uma vez, né? Cada vez mais quente o assunto, de entender como que também o partido de Donald Trump trata a sua situação política ou de que forma isso respinga na imagem do partido. Pois é, Tainá, boa tarde. A gente está vendo aí a imagem ao vivo do avião do Trump, literalmente acabou de pousar em Nova York. Antes eu estava acompanhando aqui na CNN americana o avião em voo no ar e esse era o que as TVs americanas estavam mostrando e a gente entrou no assunto exatamente quando o avião estava pousando. É todo um espetáculo que acontece a partir de agora em Nova York, né? O Trump não tem mais o helicóptero, né, que o levava quando ele decolava do Air Force One, o avião que era da Força Aérea, agora ele viaja num jato particular. E vai então de carro, sendo escoltado aí do aeroporto até Manhattan, até, como você disse, a Trump Tower, para amanhã então participar dessa audiência, se apresentar à justiça. E a defesa dele pediu para que não fosse transmitida, não houvesse câmeras durante a audiência amanhã à tarde, o que mostra que ele não está totalmente confiante de que conseguirá dominar todo o show amanhã, não é? Ele sente que amanhã não será ele que estará comandando a audiência, mas sim um juiz distrital de Nova York, que poderá mandar ele calar a boca, poderá detê-lo, poderá puni-lo por algo que ele diga ou faça que seja contra as regras do tribunal. Então, diferentemente de praticamente toda a vida do Trump, em que ele esteve senhor das cenas na televisão e na política, dessa vez ele não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. O que a gente sabe é que ele marcou um comício para amanhã à noite já na Flórida, ou seja, ele e os advogados dele têm a expectativa de que ele não fique detido, né, e de que possa voltar para a Flórida. E deve ser o que vai acontecer mesmo, porque tudo isso é conversado, é negociado, envolve o serviço secreto, envolve a CIA, que protege todos os ex-presidentes, né? Então, o que deve acontecer, talvez ele nem seja fotografado aquele tipo de foto que é feito de frente, de perfil para os réus, né? E ele apenas deverá colocar ali suas impressões digitais e responder às perguntas do juiz, o que já é histórico em si mesmo. Ele será julgado, né? Algum dia, mais cedo ou mais tarde, ele será julgado neste caso. Isso é algo que a gente já tem certeza. Se irá para a cadeia ou não, não sabemos ainda. Sabemos também que ele continua candidato, porque pela Constituição americana não há nada, nenhum processo judicial que impede uma pessoa de ser candidato. Então,
ele continuará a campanha dele e a estratégia dele toda é incorporar, né, esse atropelo, né, esse grande percalço no caminho, à narrativa dele, que é então a narrativa de que está sendo perseguido politicamente. Como que isso vai funcionar? Bom, perante o eleitor republicano terá uma boa repercussão. Boa parte dos republicanos vai aderir a essa tese, já que o procurador do caso, Alvin Bragg, ele é democrata. Você sabe que os cargos de procurador, de xerife e tantos outros nos Estados Unidos são eletivos. Então, ele foi eleito e, inclusive, gastou $500 mil na campanha dele em 2021 para se eleger procurador de justiça e fez campanha dizendo que ia processar o Trump. Esse era o principal tema da campanha desse procurador. E também a campanha dele foi financiada por uma associação que, por sua vez, recebeu $4 milhões do George Soros, aquele bilionário mega investidor que patrocina causas liberais, progressistas, né? E o Trump, então, está tracionando muito esse tema, dizendo que isso é uma perseguição dos liberais, dos progressistas, dos democratas contra ele. E chama isso, então, de uma interferência eleitoral. Exatamente aquilo de que ele foi acusado em 2020, nas eleições, quando ele tentou reverter a derrota eleitoral que sofreu para o Joe Biden. Então, num mecanismo aí de espelhamento, que é muito comum hoje em dia, ele diz que é ele que está sofrendo uma interferência eleitoral, já que ele é candidato a presidente. Já os democratas tentarão mostrar que trata-se de um criminoso, alguém que está sendo processado por um crime. Existem vários outros processos contra ele também, por haver, por exemplo, desviado aqueles documentos que eram da Casa Branca, que eram sigilosos, levado para a residência dele em Mar-a-Lago. Existem outros processos pela contabilidade da empresa dele, enfim, há várias coisas que ainda vão aparecer aí nos próximos meses e anos antes da eleição de novembro do ano que vem. E ele terá de incorporar tudo isso à narrativa dele. Vamos ver, vamos acompanhando com as pesquisas, como o impacto que isso terá. De qualquer forma, intimida um pouco os adversários republicanos dele. Nenhum teve coragem, como a gente previu aqui no ano passado, na semana passada, nenhum teve coragem de usar isso contra ele. Ao contrário, disseram que esse processo é uma perseguição, que é um ultraje e que é algo feito, orquestrado pelos democratas, Tainá.